Eu sei o que você está pensando. Isso aí é um Hyakushiki, um Master Grade, um modelo velho já de Gunpla, né? Aí você deve estar olhando e pensando assim, pô, Fred vai fazer uma review disso, é? Vai fazer uma review desse boneco velho? Não. Vou fazer uma review disso aqui. O Hyakushiki Master Grade 2.0. Um modelo que foi lançado recentemente e que em teoria é um avanço em relação ao outro em praticamente todos os aspectos. Muito bem. O negócio é o seguinte, antes de você começar a construir qualquer modelo, qualquer um, você tem que fazer uma coisa primeiro. Você tem que estudar o modelo que você vai construir. Então a primeira coisa que eu digo é, estude o modelo, leia o manual, leia a porra do manual. Não comece já querendo montar as coisas nem nada. Dê uma olhada nisso aqui. Sabe? Abre, folheie, veja os desenhos coloridos que eles apresentam. Sabe? Veja a instrução de pintura. Eu sei, tá tudo em japonês, mas você consegue olhar as imagens e ter uma ideia do que eles estão querendo dizer. E por que eu digo isso? Porque cada modelo tem uma questão diferente. Então, se você estuda antes, se você sabe quais equipamentos você vai usar para construir o boneco antes, fica muito fácil. Por exemplo, esse é um kit diferente dos normais. Ele vem com um tipo de pintura diferente, metalizada. Então ele vem com uma camada de plástico, coberta com uma camada de tinta prateada, e depois uma tinta laranja por cima, provavelmente, para formar essa cor dourada que você está vendo aqui. E ele já é feito de uma maneira muito inteligente. Então, essas peças aqui que a gente corta fora com o alicate, né, elas já são planejadas para não deixar as rebarbas visíveis, porque esse tipo de kit não é muito bom para você pintar. Então por baixo você percebe que eles trabalham aqui, ó, com maneiras de você cortar as rebarbas sem elas ficarem visíveis. E é claro, algumas não vão ter muita solução. As que ficam visíveis, você pode trabalhar, por exemplo, com isso aqui. Um marcador Gundam dourado, que cobriria as partes das rebarbas que ficam visíveis. Por isso eu digo, estude antes, saiba o que você vai fazer. Sabe? Se você já percebe esse tipo de coisa, você pode comprar isso aqui com antecedência e já saber o que você vai montar em relação ao robô. Você já vai saber o que você vai poder cobrir de defeitos na hora que você cortar as peças fora. Por exemplo, essas peças aqui. Não tem um marcador dessas cores, mas você pode trabalhar de outras maneiras. Você pode lixar as rebarbas de leve, sabe? E trabalhar com estilete ou alicate para deixar elas menos visíveis. Sabe? É tudo uma questão de planejamento. Se você começar a sentar com o negócio e começar a montar ele logo de cara sem antes planejar, vai dar invariavelmente. Bom, sobre o Hyakushiki em si. Ele aparece na segunda série de Gundam que se chama Zeta Gundam, e ele é pilotado por um piloto que se chama 4 Vadina. Sim, e a coisa só piora porque na terceira série o outro piloto se chama Bitya Oleg. Aparentemente aquele engraçadinho que dá os nomes escrotos em português para os personagens do Star Wars tem um primo japonês e que também quis fazer a mesma coisa com Gundam. Eu sinceramente não sei. Enfim, sobre o kit em si, eu acho interessante apontar uma coisa, assim. Primeiro, parabéns para a Bandai por ter colocado, sabe, esses gates aqui na parte de baixo. Isso já simplifica muito na montagem, como eu já tinha dito, é só usar um Gundam Marker para tampar as partes que não aparecem tanto. E outra coisa que eles estão de parabéns também é, vamos ver se a câmera consegue focar aqui. Ela não está querendo. Isso é vergonhoso. Enfim, são essas partes aqui, eles dão 3 visores diferentes. E o que é legal isso nesse kit é porque eles te dão 3 opções de adesivos para você colocar nos olhos do Hyakushiki. Então você pode escolher entre esses olhos aqui com os olhinhos aparentes normais, só um adesivo completamente negro, e esse aqui que parece que, sei lá, ele está escaneando alguma coisa.
Esse é um ponto muito positivo, é uma novidade assim do modelo. Mas também tem um ponto negativo, porque a maioria das peças douradas, na verdade todas elas, são todas feitas nesse dourado cromado bonito, exceto um, que é isso aqui. Esse fio maldito é feito numa espécie de plástico dourado, ao invés de ser a pintura especial com 3 camadas. E ele fica muito diferente do resto. Fica uma cor meio Então claramente é um ponto contra e é uma coisa que eu já vou ter que mudar. Provavelmente eu vou pintar isso aqui para ficar mais próximo da outra cor. Mas no mais é isso, né? Vamos ver agora, vamos começar o processo de montagem e ver como que vai ficar esse bicho pronto, né? Então tá. Bom, agora o resultado, na verdade é esse aqui. O que se pode ver, na verdade, aqui, o modelo à esquerda é o antigo, de 2001, e o da direita é o que eu montei agora, o 2.0, lançado agora no ano de 2015. E o que se pode perceber assim claramente logo de cara da diferença deles é, em primeiro lugar, a pintura. O antigo era uma pintura, assim por se dizer, cromada, né? Um dourado bem reflexivo e tudo, enquanto que o novo é uma espécie de uma tinta mais fosca, né? Apesar daquelas 3 camadas e aquela coisa toda para dar a sensação de metalizado, ele não tem essa coisa espelhada que tinha o modelo antigo, né? Outra coisa que dá pra ver claramente aqui entre os dois são as proporções, né? E nesse caso é realmente uma lavada assim em termos do antigo, né? Porque você vê o boneco antigo, você fala assim, pô, ele é legal, né? Ele é bonito e tudo, mas é tudo muito mais bem resolvido no novo. Os desenhos das peças são bem mais detalhados, muito mais interessantes. As proporções estão completamente mais harmoniosas, né? Ele não tem aquele pé gigante parecendo que está usando o sapato do Ronald McDonald. Parece que ele passou por uma dieta, emagreceu um tiquinho. E em geral ele está melhor em quase todos os aspectos visuais, eu diria, assim. É até difícil, assim, fica até meio triste você comparar um com o outro, porque o design do novo está muito mais bonito, né? E a ideia do 2.0 é meio que essa mesmo, né? É você melhorar ele em todos os aspectos, e é óbvio, a banda vai vender mais boneco e fazer mais dinheiro. Mas, enfim, o que se pode perceber aqui, vamos ver, em relação até à articulação, né? Chegar aqui o mais novo, o mais antigo para perto, na verdade, desculpe. Você vê que o braço mexe pouco aqui, ele consegue elevar um tanto assim, girar, consegue girar completo, isso é bom, a cabeça, né, mexe assim, vai para os lados e tudo, mas também não passa muito disso. A perna bem limitado, virar aqui para o lado, para frente nem tanto. A dobra da perna é boa, até para um modelo da época era bom, apesar de que a saia de trás atrapalha um pouco. Mas no geral ele tem até uma articulação decente para um modelo de 2001, não é nada muito ruim não. As asas também mexem aqui, e um tanto assim. Nada demais, nada espetacular, mas para a época era muito bom. Em compensação, já o modelo novo, você percebe, por exemplo, já esse movimento maior aqui da armadura do ombro, principalmente porque essa pecinha aqui ela não se desloca tanto quanto no antigo, então isso é para permitir que o braço levante. O braço também fica um pouco limitado, ele trava aqui, mas esse tipo de dobra, por exemplo, é uma coisa que o antigo jamais ia conseguir fazer, sabe? E principalmente esse movimento aqui do ombro para frente, sem chance do antigo fazer isso, sabe? Outra coisa que é também o movimento da perna, mexe bastante, você pode perceber assim, e até pra frente, essa coisa esquisita. Isso faz parte do cânone da criação do projeto, né? Ele era para ser um Mobile Suit que se transformava, virava um avião, mas não deu certo, né? E aí permaneceu
alguns aspectos desse. É legal eles colocarem isso no boneco, né, para demonstrar esse tipo de coisa. Uma grande diferença nas asas, por causa desse tipo aqui de encaixe, então elas mexem para frente, para trás, você consegue girar elas assim, sabe, coisa que o modelo antigo jamais vai conseguir fazer. E outra vantagem também nele é aqui no calcanhar. A movimentação dele é muito boa, ajuda muito a dar estabilidade para ele e até fazer poses melhores. Coisa que no antigo o calcanhar dele é meio que um calcanhar de Aquiles mesmo, ele mexe muito pouco e atrapalha na hora de colocar o boneco em pé para fazer poses e coisas do gênero. Uma coisa que os dois compartilham é ser bem pesado nas costas, né? Então, se você não toma cuidado, o bicho cai para trás com uma facilidade grande, mas isso é muito comum para modelos de Gundam que sempre tem asa, esse tipo de coisa. E uma coisa que é um avanço monstruoso em relação ao antigo são as mãos, né? Você percebe aqui os dedos, eles têm articulação quase que individual, né? Esses três aqui mexem juntos, né? Enquanto que o indicador é separado, mas você vê que já mexe uma coisa muito melhor. No modelo antigo, os dedos na verdade são completamente todos juntos, é só um pedaço único de plástico que só serve para você encaixar as armas e tudo mais. E realmente não encaixa muito bem, assim, funciona para segurar as armas, mas você não tem nenhum tipo de flexibilidade para poder brincar com eles, né? Bom, agora para falar das armas, cada um deles vem com uma bazuca e um rifle, né? E bom, começando aqui pela bazuca, a diferença mais clara do novo para o antigo é justamente aqui no gatilho, que no antigo ele é uma peça fixa, né? Ele é composto basicamente por duas peças de plástico que você gruda, e no novo ele já são as peças separadas, né? Isso aqui é separado disso, que é separado disso, que é separado disso aqui. E o mais legal, o gatilho, que ele é retrátil, né? Então na hora que você encaixa nas costas do boneco, não fica esse gatilho sobrando, né? No modelo novo você tem aqui o clipe de munição retrátil, com uma munição vermelhinha aqui dentro, que é mais bonitinho que no antigo, que apesar de também ter o clipe de munição retrátil, ele também é uma peça única, e aí teria que pintar isso aqui e tudo, mas não me deu o trabalho, né? Em termos de design ele continua quase a mesma coisa. O novo, dá para perceber aqui, ele trabalha com um pouco de uma peça prateada aqui dentro e aqui também, para dar mais uma variação de cor, porque em geral é um design bem simples o dessa bazuca, né? Já o rifle é uma outra história completamente diferente, apesar do design também ser muito parecido e tudo, ele vem com essa peça retrátil aqui também para encaixar no verso, mas o da versão antiga, essa peça aqui ela tem muita cara de ser frágil. Sempre que você encaixa no boneco você fica com medo desse troço quebrar ou algo assim, né? E já no novo a peça é bem mais robusta e resistente, né? E a mesma coisa também, o gatilho também é retrátil. E também uma variação maior, né? Você vê aqui o uso da cor, uma peça azul aqui e a peça dourada. Como eu tinha dito, eu pintei o dourado original com o marcador Gundam, né, para ficar mais próximo da cor dourada que tem o resto do robô, porque a primeira cor era um amarelo muito assim. E uma novidade também é esse adesivo verde aqui, que fica embaixo do barril da arma, que no antigo não tinha. No antigo era só um espaço, né? No meu caso aqui, eu também tenho isso no meu modelo antigo, mas porque eu coloquei.
Antes mesmo de saber que eles iam fazer isso no novo, eu tinha feito isso no meu rifle antigo. Bom, de volta aos Hyakushikis, né? Uma coisa que eu já tenho que expressar aqui, que no novo é pior que no antigo, por incrível que pareça, vem em relação aos sabres, né? E eu não sei, assim, a questão em relação à injeção de plástico, mas no novo você corta as rebarbas bem nesse ponto aqui. Não vai ficar muito visível porque eu pintei por cima, mas fica bem claro o plástico por baixo, sabe? E é estranho, porque no antigo o corte era feito aqui, nessa região, então você pintava e praticamente não ficava visível, né? Mas enfim. De qualquer maneira, ele vem, assim como o antigo, com duas lâminas amarelas, né, douradas, então você só coloca ela aqui e pronto, você tem o sabre dele. E, assim como todas as outras armas, bom, não vai dar para tirar aqui, ele tem uma pequena pega aqui. Bom, como eu dizendo, ele tem uma pequena pega aqui que você puxa e ela vem para o lado. Isso aqui serve para prender na mão do robô. E isso vale também para a bazuca e para o rifle, né? Ele tem uma outra pega aqui na própria mão do robô. Se eu conseguir puxar, porque ela é feita para ser bem... Vamos ver se na outra mão eu consigo. Aham. Bom, como dá para ver aqui, essa pequena pega, ela sai na mão do robô e aí você encaixa ela nessa outra aqui. E quando você faz isso, a arma, seja a bazuca, o rifle ou aqui a espada nesse caso, fica absurdamente bem preso. Isso aqui não vai soltar por nada desse mundo. E é uma excelente solução. Ele pode ficar aí brincando de querer cortar os outros com o sabre dele ou qualquer coisa do gênero. Outros pontos negativos em relação ao antigo, eu acho que é basicamente isso. A não ser que você considere muito mais interessante a pintura cromada, realmente não tem muito assim do que dizer em relação do novo ao velho. Sabe, a articulação é melhor, o detalhamento das peças é melhor. Sabe, ele tem aqui nas pernas esses flaps aqui que se movimentam, aqui no outro as peças são simplesmente rígidas. Sabe, é o que você pode esperar de um kit mais novo, feito com tecnologia melhor. Tudo nele é mais detalhado, mais bonito, mais bem proporcional, mais bem resolvido. Mais caro também, é óbvio, né? E claro, a minha opinião, a melhor de todas as novidades, que é a mudança aqui dos olhos, né? Que ele vem com esses olhos aqui. E você pode simplesmente abrir a cabeça dele. Vamos ver se eu consigo tirar o visor. Aí, saiu. E você pode substituir os olhos por outros, como por exemplo esses aqui. Parecem que ele está escaneando, sei lá, caçando o sinal de Wi-Fi. E que são muito mais legais, né? Sendo que no outro a única opção que você tem é o adesivo completamente preto, como aparecia às vezes no desenho. Então, ele é muito mais legal, ele é muito melhor. Os decalques são muito mais legais também. Você tem aqui, por exemplo, o símbolo do Delta, o símbolo do Hyakushiki, o nome Hyakushiki escrito aqui do lado, e adesivos normais também, né?
No antigo é complicado colocar esses adesivos, porque os decalques ficam legais, né? Você vê o símbolo do Hyakushi que aparece bem aqui, mas os adesivos normais, eles ficam opacos e eles destacam muito na pintura cromada. Na pintura fosca, eles já não aparecem tanto, sabe? Não atrapalha tanto, então combina melhor e dá pra colocar um monte no robô. Eu sempre gosto de colocar o máximo de adesivo possível, então pra mim isso é muito melhor, muito mais legal. Bom, no geral eu acho que é isso. Mandar tá de parabéns, esse é um kit muito bom, muito mais legal que o outro. E é só isso mesmo. Um abraço aí.